Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra deste sábado da segunda semana, terminando a semana, traz o tema bem próprio desta semana, que é o tema da transformação, da mudança de vida, da conversão. E traz este tema apresentado sobretudo sobre a forma da restauração prometida a Israel, que foi vivida por Elias em seu tempo, e que foi prometida para os tempos futuros, quando viria de novo Elias, voltaria Elias ou alguém com o espírito de Elias. As leituras de hoje apresentam João Batista cumprindo esta profecia e anunciando o Messias que logo chegará. E as leituras também fazem de forma velada uma comparação entre Elias e João Batista e Jesus. No Evangelho de hoje, nós vemos Jesus descendo do monte, o lugar onde ele sempre subia para restaurar suas forças, e logo que desce, os discípulos fazem a ele uma pergunta. Por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? A esta pergunta, Jesus dá uma resposta, em princípio, enigmática, mas no final mais clara. Jesus começa dizendo, certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. De fato, a palavra restaurar aqui é muito importante. Elias viveu num tempo em que Israel precisava ser restaurado. Elias viveu no século IX a.C., num período muito difícil do reino do norte, em que o rei Acabe havia se casado com uma rainha estrangeira, Jezabel, que era muito ruim. Ela impôs a Israel o culto de Baal, e todo o povo de Israel se converteu a Baal. Elias diz claramente que ele foi o único que permaneceu fiel ao Deus de Israel, e por isso mesmo foi violentamente perseguido. Se a gente lê o livro de Reis, a gente vai perceber claramente ali Elias apresentado como uma personalidade forte, uma palavra direta, incisiva, destemida, e por isso mesmo foi um profeta muito perseguido. Ele é apresentado na Bíblia como o profeta do fogo. O fogo acompanha todo o ministério de Elias. Por exemplo, ele fez cair fogo como um raio sobre o Monte Carmelo, na batalha que ele trava com os profetas de Baal. Também faz cair fogo sobre os soldados que vêm para levá-lo preso. E, de maneira muito bonita também, no fim de sua vida, Elias é arrebatado num carro de fogo aos céus. Hoje, na primeira leitura, nós lemos o livro de Eclesiástico, que apresenta um elogio à figura de Elias. O texto começa dizendo, a palavra dele queimava como uma tocha. A palavra dele queimava como uma tocha. Ou seja, Elias tinha uma palavra de fogo, uma palavra clara, forte, incisiva. E ele pregou esta palavra claramente ao povo de Israel, dizendo que se não se convertesse, seus caminhos seriam muito ruins. E de fato, assim aconteceu. O texto diz, ele fechou o céu por 3 anos, pondo fim às chuvas e provocando fome. Por 3 vezes fez cair fogo dos céus. Então, ao fazer o elogio de Elias no Antigo Testamento, o livro do Eclesiástico ressalta sobretudo esse seu caráter de uma palavra ardente como um fogo, uma palavra forte. Mas o mais importante desse texto é o que fala da missão de Elias. Diz, fostes designado nas ameaças futuras para apaziguar a cólera antes do furor. Ou seja, Elias é o profeta prometido para os tempos messiânicos, se não ele pessoalmente, alguém que viesse com o seu espírito, com o espírito de Elias, que é o que acontece com João Batista. Por isso mesmo, se quisesse apenas responder à pergunta dos discípulos sobre por que razão os escribas dizem que é primeiro necessário que Elias venha,
Jesus poderia apenas recorrer às Sagradas Escrituras, nesse texto, por exemplo, do Eclesiástico. Mas Jesus prefere ir além, e ele faz uma comparação entre Elias e João Batista, para mostrar que a volta de Elias acontece em João Batista. Então Jesus fala claramente que Elias já veio, mas não o acolheram. De fato, João Batista encarna perfeitamente o espírito de Elias. Também João Batista tem uma palavra dura, uma palavra forte, que queima como um fogo. Ele anuncia a justiça antes que a misericórdia. Diz João Batista: o machado já está posto na raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Portanto, uma palavra dura, né? Se não se converterem, serão cortados. E ele prega claramente uma grande necessidade de mudança, a justiça. E ele explica isso no caso de cada situação particular. Por exemplo, os soldados, que não sejam violentos e também que não se deixem corromper. Aqueles que possuem bens, que sejam capazes de partilhar. Elias, então, era um homem de uma palavra forte, e foi isso que levou ele a ser preso e finalmente assassinado. Foi a palavra que ele disse sobre Herodes, no caso de Herodes, que se casara com Herodíades, esposa de seu irmão. Acusado por João Batista e por pedido de Herodíades, acusado por Herodes, João Batista, então, é preso e depois assassinado. Sua voz, portanto, é como uma espada cortante e como uma chama de fogo, uma palavra incandescente. Embora não o diga explicitamente, Jesus deixa entender que esse espírito de Elias e de João Batista, que estava prefigurado para os tempos futuros, não é propriamente o espírito que ele terá. Jesus diz a respeito de João: não o reconheceram, ao contrário, fizeram dele o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer da parte deles. Ou seja, Jesus anuncia que ele terá o mesmo fim de João Batista. Mas a reação dele, os meios que ele vai utilizar são bem diferentes daqueles que João Batista anunciava. Ou seja, Jesus também é um profeta incômodo. Jesus também tem uma palavra de fogo, uma palavra clara, incisiva, destemida. O próprio Jesus diz claramente: eu vim trazer fogo à terra, e o que quero senão que arda. Ou seja, a presença de Jesus é uma presença diante da qual necessariamente se tem que tomar posição. E por isso mesmo é como uma espada cortante. Mas Jesus nunca quis e nunca aceitou meios que não fossem a paz, o perdão e a esperança final em Deus. Quando, por exemplo, os irmãos Tiago e João quiseram atear fogo na Samaria, nas cidades dos samaritanos que não queriam acolher Jesus, Jesus não aceitou de maneira alguma. Quando Pedro começa a usar a espada para defender a Jesus na sua última hora, Jesus também não aceitou de maneira alguma. Ou seja, a palavra de Jesus é cortante, é destemida, é incandescente como um fogo, mas os seus meios são sempre o meio da paz, do perdão e da confiança absoluta em Deus, como ele o demonstrou na hora da sua paixão e da sua cruz. O Salmo 179, o Salmo 79, que hoje ouvimos, fala da fonte desse fogo incandescente da palavra dos profetas, que está em Deus mesmo. Diz o Salmo: Deus dos exércitos, desperta a tua valentia e vem socorrer-nos. Mas ao mesmo tempo que o Salmo fala da valentia e do poder de Deus, também coloca toda a confiança em Deus para que Ele proteja o seu ungido. Diz: visita esta vinha, protege o que a tua direita plantou
e o rebento que escolheste. Como vemos então, caros irmãos, a liturgia deste sábado, encerrando a segunda semana, traz de novo esse tema bem próprio de toda a semana, a necessidade de uma mudança, de transformação, de restauração. Uma restauração que Israel precisava e que só acontecerá plenamente em Jesus, prenunciado por João Batista, que encarna o espírito de Elias. Façamos a nós algumas perguntas para ajudar a nossa reflexão. Como é a minha palavra diante de situações falsas, injustas, equivocadas, diante de erros? É uma palavra verdadeira, como um fogo incandescente, como uma espada cortante, sem fingimento? Ou minha palavra é medrosa, se deixa acomodar a coisas erradas? É uma palavra que não enfrenta com clareza situações erradas. Segunda, eu creio firmemente na força escondida do amor e na vitória desse mesmo amor, como aconteceu com Jesus, ou seja, eu creio nas armas de Jesus para vencer o mal? E uma última pergunta para encerrar essa segunda semana. Estou desejoso de uma mudança radical na minha vida e que para esta mudança radical muitas vezes são necessárias decisões cortantes, que não sejam decisões de meio termo. Então façamos com alegria, encerrando essa semana, essa meditação. Esqueci de avisar no início que eu preferi fazer a meditação do segundo sábado da segunda semana do Advento, em vez de fazer Nossa Senhora de Guadalupe, que é o dia de hoje, dia 12 de dezembro. Mantendo as meditações do Advento, a gente mantém a linha das meditações que estamos querendo propor. Que Deus os abençoe, os proteja e os guarde.